Ô, Felipe, tua pergunta, fica à vontade. Já já eu passo para o Ernesto também. Beleza, Adriano. Chagas, a gente colocou dentro de uns pontos da chamada a questão do racismo. Como é que você colocaria ou classificaria hoje o racismo no futebol? Se você pudesse definir com poucas palavras, como é que você hoje, no século XXI, 2022, classificaria o racismo no futebol? Como algo legal. Vale a pena ser. Vale a pena ser. Pelas federações que não fazem nenhum trabalho, pela CBF que não faz nenhum trabalho, pelo STJD que não faz nenhum trabalho. Vale a pena ser. Vale a pena ser. Isso eu posso te dizer. Porque quando acontecem as denúncias, sempre são minimizadas. Né? O racismo é um crime imprescritível e inafiançável, está na Constituição desde 1989. Só que é o único crime que nunca prendeu ninguém. Então o racismo ele é considerado um crime perfeito. Quem comete se torna vítima e quem denuncia se torna o vilão. Simples. E te digo isso pelo seguinte, quando aconteceu que foi o último caso comigo em 2014, um advogado de defesa teve a ousadia de dizer, dentro do TJD da Federação Gaúcha de Futebol, chamar o negro de macaco não seria algo ofensivo, porque eles estão acostumados com isso. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas, isso sim seria doloroso para um homem, conforme a propaganda dos postos de Ipiranga, porque brasileiro é apaixonado por carro. O cara, em cima de um crime, tentou fazer uma piada como o Chris Rock fez. Só que eu não tive a ousadia do Will Smith para fazer aquilo que o Will Smith fez ontem. Me arrependo. Mas pensa pelo lado que você de vítima se transformaria em réu e seria o preso na situação. Eu sei que é doloroso, Márcio, relembrar situações como essa, mas eu peço, se possível, para você lembrar, principalmente esse caso de 2014, das cascas de banana no seu carro, porque eu acho que ele é pedagógico para a gente entender que o racismo ele está muito mais além de uma palavra que você fala que dói, obviamente, que é um crime, como você falou, mas às vezes os atos, ou seja, os subterfúgios que se utiliza para xingar alguém ou para cometer esse tipo de crime é tão doloroso quanto o ato de você xingar ou tentar minimizar a situação, como foi o caso desse advogado que fez. Se você puder compartilhar novamente essa história, eu agradeceria. Bom, na realidade, eu já tinha passado por algumas outras situações dentro do futebol gaúcho. Né? Fora, nunca passei. Uma em 2005 em Caxias do Sul, uma outra em Porto Alegre em 2006. E de 2006 a 2014, toda vez que eu ia apitar na Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Garibaldi, Farroupilha, eu não aquecia mais no campo para evitar os xingamentos. Né? Porque eu já estava com, assim, minha tolerância já estava baixa e eu ia responder. Então, aquecia no vestiário, sozinho, meus colegas podiam aquecer no gramado, tranquilamente, porque era um ritual para eu poder manter a minha saúde mental em dia e intacta para eu poder entrar no campo de jogo e aí sim enfrentar durante aqueles 90 minutos todo aquele desafio que sempre se colocava à prova. Só que nesse dia 5 de março, né, fazendo esse ritual, eu não fiquei livre de passar por esses xingamentos antes de começar o primeiro tempo, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final da partida. Levando em consideração que eu estava acompanhado da polícia, da brigada militar, a polícia militar, em todos os momentos, que não fez absolutamente nada. Então eu estava acompanhado de quem deveria me proteger e ao mesmo tempo sozinho naquele ambiente extremamente hostil. Quando acabou a partida, eu fui para o vestiário para receber minha taxa de arbitragem. A equipe do Esportivo ganhou o jogo de 3-2 do Veranópolis. Não teve um lance polêmico, não teve um pênalti duvidoso, não teve uma expulsão, não teve nada. Terminou 11 contra 11, sem nenhum lance que pudesse alimentar essa vontade desse crime que aconteceu lá. Não aconteceu nada. Nada. Tanto que durante alguns anos eu fiquei imaginando assim, o que aconteceu de erro para ter potencializado essa raiva toda. Não teve nada.
Tomei meu banho, abri a porta do vestiário, passei por trás do veículo para chegar na minha porta, e aí me deparei com as portas amassadas a pontapés. E aí eu chamei um dos assistentes, Marcelo Barizon, que naquela escuridão ali da garagem, observou que tinha umas bananas, cascas de bananas em cima do capô. Quando eu fui dar a partida do veículo, para tirar daquele lugar escuro e colocar num lugar mais claro para poder fazer as fotos e encaminhar na súmula da partida, meu carro engasgou por 3 vezes. Na quarta, caíram 2 bananas do cano de escapamento. Ali para mim foi a gota d'água. Foi quando eu falei pro Adriano Chuba, que era um jogador que estava jogando pelo Esportivo, que me chamou para um canto para me dizer que o que eles passavam lá durante a semana era 10 vezes pior, inclusive dos caras na rua cuspirem neles. Eu disse, cara, só que vocês dependem deles, eu não dependo dessa gente. Eu amanhã vou denunciar. Eu falei exatamente isso. Eles deram tiro no cara errado. Amanhã tá na imprensa. E aí ele me falou, eu tô contigo. A decisão que tu tomar, eu tô contigo. E foi o que aconteceu. Aí eu fiz a denúncia, não tirei nenhuma foto do meu telefone. Quem tirou as fotos para depois me encaminhar e eu colocar em anexo na súmula da partida foi o quarto árbitro, porque eu sabia que iriam querer duvidar da veracidade dos fatos. Então eu não tirei nenhuma foto do meu telefone. Pedi pro meu colega, tira as fotos, me encaminha. Eu mandei na súmula e aí o caso veio à tona na imprensa local, na imprensa nacional, na imprensa internacional. Era um ano de Copa do Mundo, vinha uma sequência de vários casos de racismo acontecendo no futebol brasileiro naquele início de ano. E aí, quando a notícia veio e explodiu no país inteiro, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol da época, que hoje é um dos vices da CBF, o Francisco Noveleto, me ligou para questionar o porquê que eu não havia comunicado ele antes de ter feito a denúncia. Eu disse que era uma questão pessoal. Ele disse, mas tu está expondo o Estado, o clube e a competição e o meu amigo que é o presidente do Esportivo. Eu disse, como é que eu fico nessa história? Bom, vocês estão acostumados com isso. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro. Agora tu está fazendo uma tempestade num copo d'água. E eu disse assim, negativo, cara. Meu pai e minha mãe não me criaram para passar por esse tipo de situação. Eu não vou me calar e vou levar até o fim. E aí ele disse, então tu sabe que a tua carreira foi pro ralo. Eu disse, não tem problema. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar e fim de papo. Não vou recuar. E não recuei. Foram 5 anos na justiça civil e criminal. Na criminal ela foi arquivada por falta de provas, mas na civil eu acabei ganhando depois de 5 anos. A primeira audiência, o advogado de defesa do Esportivo fez uma oferta quase que irrecusável de R$5.000 parceladas em 10 vezes de 500. E aí, no final do processo, eu acabei ganhando R$15.000, que foi o que a justiça brasileira acredita que é um valor indenizatório condizente com crime de racismo. Isso é um tipo de crime que é prisão. Não tinha que ter valor nenhum, 5 mil, 5 milhões que você recebesse, o valor que fosse, não vai pagar o sofrimento que você, e eu tenho certeza, e eu vejo que você se emociona a cada relato, e você sente até hoje quando tem que expressar. Mas é por isso que eu insisto, eu acho que é interessante, por mais que possa doer esses relatos, porque para a gente mostrar a hipocrisia da nossa sociedade e como é que a sociedade vê o caso de racismo. A gente está falando do futebol, que é o esporte mais democrático, ou deveria ser o esporte mais democrático no Brasil e no mundo, em que o maior jogador da história do futebol é um negro, Pelé, né? Em que os grandes jogadores do futebol brasileiro são negros. E aí, em muitos casos, tenta se desassociar, né? Ou seja, cor, raça, e não é uma coisa, ser humano é ser humano, independentemente de cor, de raça, de credo. A gente está falando de humanidade. As pessoas são iguais, diferentes de personalidades, mas são iguais enquanto cidadão, enquanto direito. E chega a ser um tapa na cara, né? É um valor esse, Márcio, eu acredito. Não, né? na realidade, até a maneira como, na primeira audiência, quando o advogado oferece um acordo de 5 mil, ele está sendo muito pior que os torcedores. Na realidade, ele é um racista engravatado,
e diplomado. A única diferença dele dos torcedores é essa aí, porque quando ele... É como se ele tivesse assim, cara, vamos te dar um cala-boca aqui, encerrou, morto de fome. Morto de fome, né? Que é uma palavra que eles a própria frase do ex-presidente da Federação Gaúcha, Francisco Noveleto, como se o problema teu fosse o carro. Exatamente. E aí ele tentou ainda, até 2016, quando trocou a presidência do Esportivo de Bento Gonçalves, ele chegou a me procurar para que eu fosse até a federação para a gente fazer um aperto de mãos e encerrar essa história. Né? Porque agora estava assumindo um outro presidente, com uma outra cabeça e tal, que seria legal para mim e para eles. Eu não respondi, eu disse, cara, fala com o meu advogado. Eu não tenho interesse nenhum em ir apertar a mão desses caras. Porque os caras, depois de 2 anos, é que vão ter vontade de reconhecer o que aconteceu lá? Não. Se eles tivessem a humildade, naquele momento, né, o fato aconteceu no dia 5, no dia 6 ou no dia 7, né, de chegar publicamente e reconhecer e dizer, cara, aconteceu aqui, nós já sabemos quem foi, nós vamos entregar para a polícia e o clube publicamente pede desculpas ao Márcio, a gente quer fazer alguma coisa aqui. Quem sou eu para não aceitar a desculpa dos caras? Porque eles também não tem como ter o controle de tudo que está acontecendo. Só que tem que levar em consideração o seguinte, o meu carro estava num estacionamento de acesso único e exclusivo de funcionários e dirigentes do clube. Então não foi torcedor que fez. Por isso que houve sim um silenciamento para não expor o dirigente ou o diretor do clube que acabou fazendo aquilo lá. Por isso que o clube acabou tendo que esconder e saiu barato para eles ainda, 15 mil reais, porque 15 mil reais para quem é dirigente, mora na Serra Gaúcha e patrocina e financia o Clube Esportivo de Bento Gonçalves, não é absolutamente nada. Nada. Ernesto,